Aliás, aconteceu saindo de Ponta Grossa e atravessando a cidade de Curitiba praticamente inteira. Caminhoneiro alucinado fez esse trajeto aqui, tá? Desde Ponta Grossa, ele veio pela BR, tá bom? Ele passa, aqui é BR-376, 277, e aí ele acessa Arthur Bernardes, a Mário Torinho primeiro, acessa Arthur Bernardes, tudo isso aqui até a região do SIC, passa ali perto da Avenida República Argentina, a Pedro Gusso, e parou aqui na Bernardo Meyer. Por que você está me contando isso, Lucas? Esse homem não fez o trajeto de maneira normal. Esse homem fez completamente alucinado esse trajeto, fora de si. Ele estava dirigindo uma carreta lotada de cerveja e em todo esse trajeto que eu mostrei para vocês, por onde ele passou, ele deixou um rastro de destruição. Desde Ponta Grossa, desde a cidade dos Campos Gerais, ele saiu batendo nos carros que estavam pela frente, completamente alucinado. Ele ia batendo em todo mundo. Quando ele entrou em Curitiba, totalmente sem controle, passou na frente do Parque Barigui, por exemplo, batendo nas pessoas. Chafariz dos Anjos, ali no começo da Arthur Bernardes, passou batendo nas pessoas. As imagens estão aí, não me deixam mentir. Completamente assustadora a cena, dramática essa cena, tá aí até o chafariz que eu me referia dos Anjos. Ele passou arrebentando com carros que ele via pela frente. Ele chegou a entrar na canaleta de ônibus. Ele andou na contramão também. Mais de 40 carros foram atingidos. E eu digo para vocês que poderia ter sido maior ainda o estrago se a carreta não tivesse parado. Porque foi graças à carreta dar um problema mecânico, que também depois de tanto acidente assim, tanto choque que tinha enfrentado, a carreta pifou, parou e foi por isso que ele parou lá no SIC. O estrago poderia ter sido ainda maior se não tivesse falhado a carreta, essa é a verdade. Eu tenho a matéria completa, eu tenho informações ao vivo, exclusivas com o Douglas Bandeira, eu já adianto a vocês, o Douglas conversou com esse motorista. Primeiro vamos assistir a matéria que conta tudo isso, por favor. Tá sem freio, veio levando tudo lá de cima, lá, ó. Eram quase 7h30 da manhã quando usuários da rodovia relataram que uma carreta fazia zigue-zague pela BR-277, derrubando engradados de cerveja pelo acostamento no trecho que passa pelo município de São Luís do Purunã, na região dos Campos Gerais. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Vídeos feitos por motoristas que cruzaram com o caminhão desgovernado mostram o desrespeito a todas as sinalizações. Vai lá. Meu Deus. Meu Deus, amor. A situação ficou pior quando ele chegou a Curitiba. Logo após passar pelo Parque Barigui, ele acessou a Arthur Bernardes e seguiu até a Avenida República Argentina no Portão, causando pânico. Câmeras de segurança flagraram neste cruzamento o momento em que ele fura o sinal e quase atinge em cheio o condutor deste carro branco. Ao circular pela canaleta exclusiva do transporte coletivo, atingiu um ônibus e continuou sem frear. Passou pelo meio dos terminais e entrou na Pedro Gusso, no Capão Raso, rumo à cidade industrial. O caminhoneiro só parou por problemas no motor e, ao ser abordado, recebeu voz de prisão. O teste do bafômetro confirmou o consumo de álcool e o exame também apresentou sinais de uso de drogas. Desde Ponta Grossa ele já estava meio desgovernado, alterado, e no caminho veio colidindo contra diversos veículos aí, até que ele foi encontrado parado já por uma viatura da Guarda Municipal. Ele já se encontrava fora do veículo, provavelmente o caminhão parou de funcionar devido às diversas colisões, daí ele saiu do veículo e foi abordado na viatura da Guarda Municipal e já se encontra detido. Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito. Estava com carga também, a carga aparentemente saiu caindo pelo caminho, então a carga inteira se perdeu, uma carga de cervejas, né? Mas ele pode responder sim, além de conduzir o veículo com alteração, sob efeitos de drogas, também a tentativa de homicídio.
e provocou pelo menos 6 acidentes na rodovia, além de atingir outros 12 veículos dentro da cidade. A cabine ficou destruída. No banco do condutor, estilhaços do para-brisa quebrado. Na carreta, restou apenas uma garrafa presa à grade. O veículo parou nesta rua estreita, ao lado de um parque que tem uma quadra de futebol e brinquedos infantis. Roberta costuma trazer Mateus, de 3 anos, para brincar no local. Ao ver o caminhão destruído bem perto de onde o pequeno sempre brinca, ficou assustada. Levou um baita de um susto, até descobrir o que era. Medo, né? A gente tem medo de sair agora. E aqui, se fosse, ele fez uma curva que poderia ter vindo exatamente aqui nesse lugar que você está. Deus o livre. Meu Deus. Dá medo de sair. Nem imaginava. Imagina. Aqui atrás eu vou mostrar para vocês o trajeto. Pode colocar o trajeto de novo, porque eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Testemunhas afirmam que desde Ponta Grossa ele já estava andando em zigue-zague. Fotos mostram que ele deixou parte da carga de cerveja pelo caminho. Eu quero entender por que ninguém parou esse homem antes dele entrar na minha cidade. Como assim ninguém parou esse homem? Por que não tinha uma viatura da PRF atrás dele desde o começo lá? Ele andando em zigue-zague, todo mundo falando que ele estava sem freio. Aí eu não entendi. Aí me desculpe, mas a Polícia Rodoviária Federal tem que se explicar. Isso aqui é uma BR, é uma estrada federal que é mantida por uma concessionária que também deveria informar a PRF. Se não informou, fez errado. Mas há postos da PRF em toda essa estrada. Em São Luís do Purunã também há. Por que é que não havia nenhuma viatura da PRF atrás? Não sabiam o que estava acontecendo? As pessoas que estavam na estrada sabiam. Aqui a foto está mostrando o sinal deixado por ele na estrada. Por que a PRF não sabia? Há algo de errado. Na delegacia, nós descobrimos o motivo de tanta destruição causada pelo motorista alucinado. Ele confirmou à polícia que misturou bebida, rebite e cocaína. Em depoimento, o Nilson ainda disse que surtou antes de sair batendo em tudo que via pela frente. Ele estava delirando, gente. Sabe o que ele estava delirando? Ele achou que tinham assaltantes em cima do veículo. Estava drogado, estava com a cara cheia de droga, e aí ele alucinou que tinha assaltante em cima do caminhão. E ele começou diz ele, que fez zigue-zague para ver se derrubava esses assaltantes. A nossa segurança na mão de um alucinado desse, porque um caminhão poderia ter causado um estrago muito maior. Graças a Deus ninguém morreu. Graças a Deus ninguém ficou ferido mais gravemente. Só que essa situação só piora. O Tribuna da Massa descobriu que esse homem, o Nilson, já tinha passagens por homicídio, por roubo e por desacato. Dá uma olhada na matéria. Em depoimento, Nilson Pedro dos Santos, que deixou um rastro de destruição em Curitiba após seguir desgovernado por cerca de 12 quilômetros, alegou que estava há mais de 48 horas trabalhando e teria tomado um rebite para aguentar o último trecho de viagem entre Ponta Grossa e Embu das Artes, em São Paulo. Ele disse que chegou num posto de combustível em Ponta Grossa, consumiu 2 garrafas de cerveja e fez uso de entorpecente. Aí eu perguntei que tipo de entorpecente, ele falou rebite. Aí eu falei, rebite, mas cocaína? Aí ele falou assim, rebite, cocaína. Deu a entender que seria a mesma coisa ou talvez as duas coisas, ele não especificou. Ele narra que estava muitas horas trabalhando já e infelizmente ele parou num posto e acabou consumindo algumas substâncias para conseguir terminar a viagem, terminar o itinerário que ele precisava fazer.
Segundo o advogado, Nilson teria tido um surto psicótico após outro caminhoneiro avisar que haviam pessoas na carroceria e que o caminhão seria alvo de uma tentativa de roubo de cargas. Um outro caminhoneiro fez sinal para ele que tinham pessoas em cima da carga, que possivelmente fossem roubar, e ele acabou se assustando e correu. Fugiu, cometeu tudo isso. Nilson deve responder por tentativa de homicídio por dolo eventual, omissão de socorro, direção perigosa e conduzir veículo automotor sob influência de entorpecentes. O caminhoneiro já possui passagens por homicídio, roubo e desacato. Ele vai passar por exame toxicológico e deve permanecer preso. Não cabe fiança, uma vez que ele foi autuado por feminicídio na forma tentada, por dolo eventual, além de outros crimes, de direção perigosa, de omissão de socorro. Então não cabe a fiança, ele ficará à disposição da justiça, ele encontra-se preso, passará por uma audiência de custódia, sim, é um direito dele, mas a princípio não será colocado em liberdade. Já foram ouvidos 2 policiais militares que atenderam a ocorrência e o motorista. A polícia também deve colher o depoimento nos próximos dias das vítimas dos acidentes. Já localizamos uma vítima num hospital, estamos tentando localizar outras vítimas e algumas vítimas, essas de lesões, E algumas vítimas de dano, daí eles serão, essa ação de dano será feita civilmente, mas serão ouvidas também nesse procedimento. Os prejuízos econômicos devem ser apurados em processo civil. O Douglas Bandeira conversou com o Nilson. Atenção, nós vamos trazer essa entrevista daqui a pouco. O Douglas Bandeira conversou com esse homem, causador de todo o estrago. Ele também conversou com um delegado e ele conversou com exclusividade com uma das vítimas. Aliás, nós já tínhamos conversado com outra vítima também desse estrago todo. Eu queria mostrar para vocês, ela é a mulher que dirigia esse veículo que vai aparecer na imagem aqui, ó. Tá vendo esse veículo que está saindo da garagem? Tava saindo de casa, gente, bem em frente à igreja do Portão. Quando ela sai da garagem, ela é surpreendida pela carreta em alta velocidade. O motorista entra na contramão da canaleta, que é exclusiva para ônibus. Ele acertou em cheio o carro dessa corretora de imóveis. Ela não teve tempo para nada. Antes ainda, uma caminhonete, perceba na imagem, a caminhonete consegue sair da pista, vai para a calçada. Essa caminhonete não foi, essa SUV não foi atingida, mas o carro desta corretora foi atingido. Isso não mostra perfeitamente na imagem, já é para a esquerda aqui. Mas com a força da pancada, essa corretora teve escoriações nos braços, chegou a ser encaminhada ao hospital, mas, graças a Deus, já recebeu alta. Ela disse que a batida só não foi pior porque ela conseguiu também jogar o carro na calçada e por isso não foi arrastada pela carreta. Segundo as palavras da mulher, foi coisa de cena de filme, coisa de cinema. Ela mandou um vídeo pra gente, acompanha só. Eu fui uma das vítimas, graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas eu vi a morte muito de frente. Só tive leves escoriações no meu braço aqui, mas tá tudo bem. Meu carro deu perda total e foi muito rápido tudo que aconteceu. Foi uma cena de filme de terror. Dramática, cena dramática. Tantas outras vítimas que ficaram pelo caminho, graças a Deus nenhuma fatal. O Douglas conversou com mais uma delas, ele já vai trazer essa entrevista. Mas eu confesso para vocês que eu estou mais curioso ainda para saber o que esse homem tem a dizer. Porque ele chegou para a polícia, para mim, me parece, na maior cara de pau. Ele contou que estava alucinado da droga e que ele achou que tinha um monte de assaltante no veículo, em cima do caminhão, e que por isso que ele estava fazendo zigue-zague. Completamente alucinado pela droga. Olha, eu respeito muito a profissão de motorista de caminhão. Esse não é um motorista que se preze. Motorista que se preze não faz dessa maneira, não fica usando rebite para ficar acordado a noite inteira. Sabe que tem que parar para descansar, por quê? Porque o caminhoneiro responsável, ele sabe que a vida dele e de tantas outras pessoas estão nas mãos dele. Estas vidas todas estão nas mãos dele. Então o cara que é responsável não faz isso. São 12 horas e 16 minutos, eu quero conversar ao vivo agora com o Douglas Bandeira, que ele já vai trazer essa entrevista, já está tudo pronto. Ele fez essa entrevista hoje de manhã, já gerou para a gente aqui, a gente já vai acionar o Douglas. Primeiro, boa tarde para você, Douglas, e para o Rodrigo, que está do seu lado também. Que caso assustador, que coisa horrível, mas que bom que não tivemos nenhuma vítima fatal. O que esse homem falou para você, Douglas? Por favor, boa tarde.
Luquinha, primeiro, boa volta pra você. Obrigado, ótimo ano aí pra todos obrigado. nós. Tem aproveitado bastante suas férias. Já voltou com um caso desse realmente, né, Lucas? Isso, Um caso homem, assustador. É. Não tenho dúvida nenhuma que a população aqui de Curitiba ainda está assustada com tudo que aconteceu na nossa capital. Esse rapaz ter cruzado esses diversos bairros aí e bem como você disse, né? Um verdadeiro milagre ninguém ter sido morto nessa situação aí. Um verdadeiro milagre, realmente. Deus estava olhando essas pessoas. Mas é o seguinte, Lucas, hoje pela manhã nós estávamos lá na Delegacia de Delitos de Trânsito, a delegacia de fato que está tomando conta de toda essa situação, e nós acompanhamos, entre tantas entrevistas que fizemos, entrevistamos o delegado, entrevistamos outras testemunhas que estão lá justamente para contar o que aconteceu com elas. Por enquanto, 12 automóveis atingidos. Eu falo por enquanto porque as pessoas ainda estão indo na Dedetran para registrar esse boletim de ocorrência. Então esse número de 12 automóveis vai subir, não tenho dúvida disso, nas próximas horas aí. Muita gente fala em 40 veículos atingidos. Agora, gente, eu vou pedir para mostrar um trecho aí da entrevista que nós fizemos com o Nilson, tá? O Nilson, de fato, no momento que ele sai ali da delegacia para ir até a audiência de custódia, neste exato momento, ele está no aguardo ali do fórum de audiências para saber se ele vai responder esse processo em liberdade ou se a prisão dele que foi feita em flagrante pode ser convertida para preventiva. E aí, no momento que ele sai ali para ir em direção à viatura da Polícia Civil, ele conversou com a imprensa e tentou dar as justificativas que ele tinha ali para promover essa destruição toda. Aí ele confessou, inclusive, que estava sim, Lucas, sob o efeito de substâncias ilícitas, drogas. Tudo isso para cumprir o itinerário que ele tinha que fazer, e era um itinerário bem longo, viu? Veja aí. Tá saindo o Nilson para audiência de custódia. Nilson, vamos lá. Por enquanto eu ainda não tenho nada a falar, né? Vamos esperar. Vamos esperar que venha. O que aconteceu no sábado? Você estava fora de série, estava sendo perseguido? Então, tinha gente em cima do caminhão te perseguindo lá? Sim. Lá começou tudo em Ponta Grossa lá. Mas o que aconteceu lá? Então, pelo fato acontecido lá, o rapaz da guerra, que era da outra empresa lá, disse que tinha 2 rapazes em cima do caminhão lá. E ali pela carga horária a gente já tinha usado algumas substâncias. Você usou o quê? Tinha tomado a rebite. Você estava trabalhando há quantos dias? Já tinha uns 4 dias, uns 3 dias mais ou menos. Você usou drogas também? Sem dormir. Você usou drogas também? Sim. Que droga? A rebite. Você tá arrependido, Nilson? Cara, o que eu posso dizer assim, nada que eu vou falar aqui vai fazer com que as famílias acreditem em mim, né? Nada que eu possa dizer aqui vai fazer isso. Mas eu peço perdão para todas as famílias que estejam envolvidas ali. E eles não sabem que isso é uma doença crônica que existe no mundo do caminhoneiro. Isso aí, eu posso estar sendo o primeiro ou posso estar sendo o último. Isso aí sempre vai existir. Ainda no final ele fala da situação dos caminhoneiros e de fato a gente sabe que alguns caminhoneiros precisam cumprir alguns itinerários aí bem pesados e aí eles fazem essa ação irresponsável, que é o que esse caminhoneiro fez, de tomar essa tal de rebite aí, a droga, para tentar manter esse pessoal acordado. Isso é completamente errado. Olha a grande besteira que aconteceu, ele poderia ter matado muita gente. Se não fosse uma manhã de sábado, se fosse um dia normal, no meio de semana, ele realmente poderia ter matado muita gente aí. E Lucas, esse processo, ele tem 2 esferas, a gente pode dizer assim, a esfera criminal, que são os crimes aí que esse rapaz vai responder. Daqui a pouco tem o delegado lá, o Edgar Santana, da Dedetran, que vai também falar aqui no Tribunal da Massa para falar também a respeito de todos esses crimes que vai responder. Mais de um, não tenha dúvida disso. E tem a esfera civil também. Tem muita gente que está prejudicada, que teve o automóvel completamente destruído. E aí, a partir de agora, eles vão tentar definir quem vai pagar por tudo isso. Se é o próprio caminhoneiro ou a empresa que contratou esse caminhoneiro. Porque nós temos, inclusive, uma nota que foi mandada pela empresa que já afirmou que esse caminhoneiro seria um terceirizado. Eles contrataram este rapaz, contrataram também um veículo, alugaram um veículo para que ele pudesse dirigir e estava fazendo essa rota bem longa, Lucas. Ele estava saindo, para você ter uma ideia, de Ponta Grossa, aqui no interior do nosso estado, indo para Embu das Artes, interior de São Paulo. Aí ele voltou de Embu das Artes para Ponta Grossa e quando ele fez essa grande besteira aí, ele estava retornando mais uma vez para Embu das Artes para entregar essa carga toda que ele tinha no caminhão. E aí, para tentar resistir a isso, acabou enchendo a cabeça de droga e por pouco, no caso, uma grande tragédia aqui.